Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no meu canal, tá? Hoje o nosso vídeo ele vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou estar falando para vocês sobre um assunto muito importante, que eu já até separei as folhinhas aqui para mim estar explicando, porque é um pouco burocrático, eu diria, não é verdade? Hoje o nosso vídeo é sobre residência temporal por vínculo familiar, tá bom? Eu sou brasileira, me casei com um mexicano, tá bom? E precisei, quando entrei no México, tirar o meu documento de residência temporal. E depois aí de mais um ano, tirei o documento de residência permanente. Eu vou estar explicando aí para você que é mexicano casado com brasileira ou brasileiro casada com mexicana, tá? Que se casaram dentro do território nacional brasileiro, a como vir para o México e tirar o seu documento. Por quê? Porque esse foi o meu caso, tá? Então vou explicar para vocês o que aconteceu comigo. Eu sou brasileira, casei com um mexicano, casei dentro do território nacional brasileiro, tá bom? E logo depois vim para o México, tá? Recentemente uma amiga minha me perguntou, né? Uma brasileira que enfim, quer se casar com um mexicano, me perguntou como eu fiz, na verdade, para mim tirar toda a documentação, já que ela não é casada com um mexicano, né, ia se casar. Então, vou explicar para vocês, tá bom? A primeira coisa que eu fiz, depois que eu e meu marido nos conhecemos, né, decidimos que íamos nos casar, a primeira coisa, na realidade, é bem mais trabalhoso para o mexicano do que para o brasileiro, tá? A parte burocrática do brasileiro é depois que chega no México, tá bom? Mas ambos os lados têm que trabalharem juntos, porque realmente é um processo burocrático, tá bom? O mexicano, antes de ir para o Brasil, já que ele tem a intenção de casar com brasileira, né, ele terá que ir no registro civil da cidade dele e pedir uma constância de estado civil, né, constando que ele é solteiro, tá bom? O segundo, a constância, uma observação muito importante é que na constância tem que estar explícito que ele pode se casar, tá? Meu marido fez isso, tá bom? E depois, o segundo passo do mexicano ou da mexicana é ir no município da cidade dele ou dela e pedir uma declaração de antecedentes criminais, de preferência que seja do município, do estado e do país. Isso é a nível local, estadual e federal, tá bom? Essa declaração, ela não vai servir para você se casar especificamente no cartório, mas ela vai servir na hora que o cônsul mexicano no Brasil vai te fazer uma entrevista, tá? Ela vai servir nesse momento, tá? E você, no caso, vai precisar provar que você não tem nenhum antecedente, tá? E criminais no seu nome, enfim, né? O terceiro passo do mexicano ou da mexicana que quer se casar com um brasileiro é tirar a segunda via da certidão de nascimento, de preferência uma semana antes de viajar para o Brasil, tá? Para se casar, tá bom? Observação. No Brasil, exige que a segunda via da certidão de nascimento seja tirada com até 90 dias de antecedência do casamento. Tá bom? É importante enfatizar isso, porque às vezes você tá aqui, tira a sua segunda via da certidão de nascimento aqui no México, vai pro Brasil e chegando lá já expirou, já perdeu a validade, tá? Aí você vai ter que voltar aqui de novo, então vai ter que pedir alguém daqui para enviar essa segunda via para você, tá bom? É importante enfatizar isso, ficar atenta a essa data, tá? Depois que você se casou, que você tem aí seu registro de casamento, tá? Eu fiz o seguinte, eu peguei e logo depois que eu já tava com meu registro de casamento, minha certidão de casamento, eu já mandei fazer uma tradução juramentada, tá bom? E eu também pedi para fazer uma coisa que se chama, ai meu Deus, apostilhamento. Tá tomando aqui, essa daqui é minha certidão de nascimento, na realidade, que também é apostilhada, tá? Então, antes de sair do Brasil, tá? Eu como brasileira, tá? Já fiz o meu apostilhamento e a minha tradução juramentada da minha certidão de nascimento e da minha certidão
de casamento. Você faz os dois já antes de sair do Brasil e vir para o México, tá? Depois que você faz tudo isso, você se casa, você vai ter que ir no consulado mexicano, né? Você que é brasileira ou brasileiro casado com mexicano ou mexicana, tá? Você vai no consulado mexicano no Brasil, tanto faz no Rio ou em São Paulo, tá bom? E aí você vai solicitar um visto. Gente, em São Paulo, que foi onde eu tirei, muito simples. Meu marido, ele entrou no consulado somente com o corpo dele, a carteirinha do corpo, tá? Não precisou agendar, não precisou nada. Ele não entrou na internet para fazer registro de nada. Foi muito rápido lá em São Paulo. Só que isso foi há quase 4 anos atrás, tá? Hoje eu não sei como é que é. Eu acredito que você, antes de ir, dá uma ligada no consulado mexicano e lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro e pergunta, tá? Como que é para você fazer, para você tirar um visto por vínculo familiar, porque você vai precisar tirar um visto mexicano antes de entrar no México por vínculo familiar, tá bom? Beleza, tá? Se casaram e como eu falei, vocês vão precisar ir no consulado, os dois pessoalmente, tá? Dizer que estão casados e que se casaram dentro do Brasil e solicitar o visto familiar ali na hora, tá? Não precisa agendar nada na internet, como eu falei aí, como eu expliquei, mas checa isso no consulado, tá bom? Checa isso, é muito importante, checa isso. Liga no consulado mexicano em São Paulo ou no Rio de Janeiro, dependendo da região que você mora aí no Brasil, tá bom? O cônsul, ele vai fazer uma entrevista com você e com seu esposo, tá? Então, ele vai analisar e vai autorizar ou não o visto. Tem isso também, né? Ele vai te entregar também, o cônsul, depois que ele te fizer a entrevista. Gente, essa entrevista é tão ferrada, cara. Eu achei a entrevista, tipo... Ele pergunta como você se conheceu, ele pergunta se você tem foto, no meu caso perguntou se eu tinha foto, como comprovar. Ele perguntou quais eram as minhas intenções com o mexicano, quais eram as intenções do mexicano comigo, o que o mexicano, né, eu falo mexicano, mas o que meu marido, o que o Omar trabalhava, antecedentes criminais, é aí que entra esse documento de antecedentes criminais, tá bom? Gente, ele faz cada pergunta, assim... Sabe? Que eu falei, gente, cara, nunca passei por isso. Depois ele vai entregar, depois de analisar, aprovar seu visto, ele vai te entregar um documento. Eu não lembro o nome desse documento, mas é um documento muito importante que você vai trocar ele por uma residência temporal, tá? Depois que entrar no México, tá bom? É muito importante isso, gente. Todos os documentos que eles entregarem, eu não lembro qual que é o documento, de verdade, não tenho nem fotos, não tinha tirado. Se eu soubesse que um dia eu ia virar youtuber, né? Enfim, eu tinha tirado a foto e mostrado aqui pra vocês o tipo de documento. Mas é um papelzinho pequeno, tá? Eu me lembro que é um papel pequeno. Pode ser que tenha mudado ou não, tá? E você vai trocar esse documento, tá? Por uma residência temporal depois que você chegar aqui, tá bom? É importante você mostrar esse documento e o seu visto também na hora que você entrar aqui com o seu marido, tá bom? Ou com sua esposa mexicana, tá? Depois ele vai te dar um boleto de pagamento, tá bom? Que é o pagamento do visto, tá bom? Na época custou mais ou menos R$700 esse visto, tá? Hoje eu não sei quanto que tá. E depois isso que você deixa o seu passaporte lá com ele, tá? O brasileiro, né? Se casou com o mexicano, deixa o passaporte durante a entrevista, ele vai analisar. Se foi aprovado o passaporte, vai ficar lá, tá bom? E aí ele vai te dar um boleto, esse boleto você vai pagar, pagou, pega o comprovante, volta lá, depois, tipo, eles agendam aí um horário, 3 horas da tarde, no meu caso eu fui de manhã, eles falam 3 horas da tarde você vem aqui pra pegar. Aí foi o tempo que eu fui no banco, almocei, fui fazer outras coisas lá em São Paulo, né? E depois, quando foi 3 horas da tarde, eu voltei. E aí ele me deu, né, o passaporte, tá bom? Com o visto. O visto que ele te dá, ele tem validade de 180 dias.
E depois que você entra no México, a validade passa a ser de 30 dias, a partir da data de entrada no México, tá? Quando entrar no México junto com o seu esposo ou com sua esposa, tá? Tem que avisar o agente de imigração que vai lhe atender, que vai trocar o documento de entrada, tá? Que te deram na imigração mexicana no Brasil por uma residência temporária. É o que eu falei, o papel lá que eles te dão. E você tem que dar entrada nessa residência temporária em um período aí máximo de 30 dias. Tem que ser menos que isso, tá bom? Menos que isso. Beleza. Me casei, fiz tudo isso, entrei no México. Já estou aqui no México. O que eu vou fazer, Laís? Aí, gente, aí o brasileiro se ferra. Aqui, o mexicano se ferrou lá na hora, né, de se casar com um brasileiro. No brasileiro, né? Aí aqui, gente, aqui entra os documentos burocráticos, que aí é o brasileiro, né? No meu caso, a brasileira aqui, que foi correr atrás, tá bom? Não paguei advogado, gente, pelo amor de Deus, não inventa. Não inventa, gente, pelo amor de Deus. Tem muita gente pagando aí advogado para fazer uma residência temporal por vínculo familiar. Não, pelo amor de Deus, você vai pagar 30 mil pesos aí, 20 mil pesos, 5 mil reais aí, gente, para um advogado fazer isso para você? Não, pelo amor de Deus, gente, não existe. Não existe, leiam, vai lá no site da imigração, vou deixar o site aqui para vocês, gente, aqui embaixo, vai lá no site da imigração, eu vou deixar o link, vou deixar todas as informações aqui para vocês, tá bom, nesse vídeo, aqui esse passo a passo que vocês vão conseguir tirar a residência temporal de vocês. Beleza, me casei, vim pro México, tenho 30 dias para tirar esse documento, vou lá no site. Essa daqui é a página que eu imprimi do site, tá? São 3, 4 páginas que eu imprimi do site. Vou lá no site. Câmbio a residência temporal por vínculo familiar, tá bom? O que você vai precisar? A primeira coisa que você vai precisar é preencher um formato migratório, tá? É necessário preencher o formato migratório. Depois, você vai precisar de fazer uma cópia do seu passaporte. Qual que é a cópia da página, né? É de todas as páginas? Não, é só daquela primeira página que tá a sua fotinha, tá bom? Eles só vão precisar dessa. Aí você vai levar o passaporte original e a cópia, tá bom? Você vai precisar fazer um pagamento. Esse pagamento é extremamente importante. As pessoas às vezes se esquecem, gente. Tá lá embaixo em custos. Eu vou até deixar aqui no site. Eu tô mostrando aqui a folha, mas tá lá embaixo em custos, tá bom? Em custos. É um pagamento onde você vai pagar pelo estudo da solicitação e pela recepção dessa solicitação, tá bom? O pagamento pelo estudo, tá? Ou melhor, pela recepção desses documentos é 1.514 pesos, tá? O pagamento pelo estudo de 1 ano, para você ter uma residência de até 1 ano, uma residência temporal de até 1 ano, é 4.739 pesos, gerando aí um total de 6.253 pesos. Olha só, você já vai gastar 6.253 pesos, né? Com tudo isso, né? Sem contar que você tem que gastar com gasolina ou transporte público para ir até a imigração, dependendo da sua região aí. Tá bom? Imagina, ainda ter que pagar advogado? Eu não pago não. É uma ofensa isso. Não. Eu sei ler, gente. Não. Faz isso não. Vamos aí correr atrás, você mesmo, sabe? Depois, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma identificação oficial, vigente, do mexicano ou da mexicana que você se casou. Tá bom? Que documento é esse? Esse documento pode ser o corpo dele, pode ser o INE, pode ser o passaporte. Pode ser qualquer um documento que tenha foto e que seja oficial, tá? Você vai precisar também da certidão de casamento. Olha só, presta bem atenção. Apostilhada e com tradução juramentada. Você vai precisar de uma original e de uma cópia. É por isso que eu falo, o apostilhamento dessa certidão de casamento, se você casou no Brasil, só é feito no Brasil,
tá bom? Então fique muito atenta, antes de sair do Brasil, faça o apostilhamento da sua certidão de casamento e da sua certidão de nascimento, você que é brasileiro se casando com mexicano, tá bom? Porque depois, gente, é tão complicado, e graças a Deus isso tudo foi, sabe, eu pesquisei muito, eu fui fazendo muito assim, sabe, para conseguir tentar adiantar o máximo de coisas possíveis, sabe, que iriam ser necessárias aqui depois que eu chegasse aqui. Porque depois que eu chegasse aqui, gente, voltar de novo, gastar com passagem, é duro, gente, é caro, tudo é caro, né? Depois você vai preencher o câmbio de condição a residente temporal por vínculo familiar com o mexicano, tá? Eu vou deixar o link aí pra vocês, tá bom? É necessário, gente, é muito importante e necessário você também ter uma carta do mexicano ou da mexicana que você se casou. Eu vou deixar o modelo da carta aqui do lado aqui para vocês verem, tá bom? Preencham essa carta e deixem junto. Você vai precisar dela, tá? Porque eu tive que voltar na imigração 2 vezes porque eu não sabia dessa bendita carta, tá bom? Depois que você juntou todos esses documentos, que você fez isso, olha que é simples, é mais simples, tá? Depois que você fez isso, você vai entrar no site da imigração, esse que tá passando aqui do lado, tá bom? Você vai agendar uma cita, isso é, você vai agendar um horário, a porta tá batendo ali, mas enfim. Você vai agendar um horário na imigração, tá bom? Depois que você vai agendar aqui, um dia e um horário na imigração, você vai escolher a localização da imigração onde você vai tirar, dependendo da sua região. Se você mora no estado do México, você vai tirar em Toluca. Se você mora dentro da cidade do México, no DF, você vai tirar ali mesmo em Polanco, aqui na cidade do México, né? Eu moro perto da cidade do México, mas a minha localização é estado do México, tá? Então eu tirei em Toluca, tá? Um pouco mais longe, um pouco mais demorado. Tudo mais complicado, mas enfim, deu certo, né? Depois que você agendar, você vai pegar todos esses documentos que eu te falei, agora, colocar numa pasta, né? Se você achar que, tipo, o sol tá quente, leve um guarda-chuva, tá bom? Se você achar que vai chover, leve o guarda-chuva, uma capa, leve roupa de frio, tá? Leve água pra você beber, tá bom? Então, gente, se preparem, porque chegando lá, o banheiro fica na frente, você precisa pagar para entrar no banheiro, tem até umas comidas assim que vende lá, uns salgadinhos, mas gente, a gente que é brasileiro, a gente não come qualquer coisa em qualquer lugar aqui não, vou ser bem sincero com vocês, tá bom? Se preparem para vocês ficar um largo tempo esperando. Tá bom? É importante se lembrar disso. Se preparem, vão de tênis, não vão sandalhar, nada confortáveis, tá? Chegando lá, um agente da imigração, né? Ele vai analisar todos os seus documentos, todos, né? Você, na realidade, em Toluca, quando eu fui, é um lugar fechado, você vai entrar, né, assinar seu nome ali na portaria, eles vão perguntar se você tem uma cita, você precisa mostrar o papel, o comprovante, assina seu nome lá, entra, fica na fila. Hoje em dia tá um pouco mais fácil do que quando eu cheguei, porque quando eu cheguei aqui que eu tive que fazer entrar na planta, aí, gente, foi complicado, viu? Não vou contar essa história aqui não, depois eu conto. Enfim, depois você vai, né, faz tudo isso, entra na imigração, espera. Hoje em dia tá um pouco mais rápido do que antes, por conta das reclamações, né, que teve aí, né, de gente, de negro sendo, enfim, uma série de coisas feias acontecem na imigração mexicana. A imigração mexicana é muito dura com os imigrantes, tá? Então, se preparem mesmo de verdade. Às vezes vocês podem ver coisas que vocês não estão preparados para ver, tá? Então, se preparem físico e psicologicamente também, tá bom? As vezes que eu estive lá, pelo menos as 2 primeiras vezes que eu estive lá, eu vi coisas que não me agradaram, que fiquei muito chateada, tá? Que eu fiquei, assim, realmente repensando, assim, a humanidade, porque o imigrante, ele é tratado muito mal, né? Em país, fora do seu país, enfim, em outros países, né?
Depois eles vão analisar seus documentos, você vai entrar lá dentro, né? Esperar, né? Como eu falei. Você vai tirar uma fotografia, eles vão pegar as suas digitais, né? Você vai assinar uns documentos que eles vão te pedir para assinar. Eles vão fazer umas perguntas para você. Eles vão perguntar se você trabalha. Lógico que você tem que responder que não, né, gente? Você é temporário. Você não trabalha, tá? Qualquer perguntinha, você trabalha? Não. Tá? Não, você não trabalha. Você não pode trabalhar, você é um imigrante no país, você não tem documento para trabalhar. Resposta é não, tá? E depois aí de umas horas de espera aí, eles vão te tirar foto sua, né? E te entregar o CURP. Eu tô com o meu aqui, gente, eu não vou mostrar pra vocês, ou eu mostro. Eu vou mostrar um exemplar aqui, tá? Que eu vou pegar da internet. E é isso, você sai com a sua residência temporária, feliz da vida, agradecendo a Deus por tudo, um sorriso assim de orelha a orelha, né? Maravilhado com tudo isso, né? E já se sentindo mexicano, né? Mas você ainda não é não, tá? Próximo vídeo eu vou explicar para você como fazer como retirar o seu documento de residência permanente, porque gente, eu já não sou mais temporária. Eu sou permanente e hoje eu já posso trabalhar de forma legalizada dentro do México, né? Nada me impede de trabalhar. E a minha permanente é permanente, né, gente? Eu tô muito feliz e eu gostaria muito de ter compartilhado um vídeo assim com vocês antes, mas o tempo é muito curto às vezes, né? Tanta coisa pra gente fazer, tanta coisa que vai surgindo aí no decorrer do dia, né? E às vezes a gente não consegue. Mas, graças a Deus, eu consegui fazer um vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Compartilha com essas pessoas que necessitam, que precisam, tá bom? Dessas informações, tá bom? É muito importante, tá? Tentei deixar o vídeo mais detalhado possível para você aí tá seguindo todo o passo a passo. Gente, é importante pensar no futuro, tá? Se você vai casar com um mexicano ou mexicana, pensa lá na frente, tá bom? Dos documentos que você vai precisar quando estiver em território nacional mexicano, tá? Porque depois voltar pro Brasil ou ficar pedindo para alguém enviar um documento para você do Brasil pro México é muito caro. A realidade é essa, ou do México pro Brasil é muito caro, tá? Então pensem nisso, tá? Você que tá namorando, que tá noivo aí de brasileiro, que o brasileiro ou a brasileira tá no Brasil e você aqui no México, pensem nisso, já tirem os documentos, tá? E vão pro Brasil, se casem lá, tá bom? Ou se não, gente, só leva meus documentos. Se não quiser casar, não tem problema nenhum, tá? Mas já adianta isso, porque, gente, pagar passagem de novo pra vir aqui, tirar esses documentos e depois voltar, meu marido fez isso, tá, gente? Então é um conselho que eu tô dando aí pra vocês, tá? Pra se caso aí forem casar ou não também, já se prepara, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu tô fazendo aqui com muito carinho mesmo pra vocês, com muita dedicação, tá bom? E que vocês tenham aproveitado aí ao máximo dele. Se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, tá? Se inscreve, deixa o seu like, tá bom? E compartilha. Um grande beijo pra todo mundo. Sejam felizes, tá bom? E é isso. Isso tudo é o mais importante. Beijo!